Bom dia a todos, como é que estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 14, lá no livro de Mórmon. E depois da leitura vou fazer breves ponderações sobre alguns dos pontos deste capítulo. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de confirmar se vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia. Quem não fez, faz uma pausa no vídeo e faça a oração e continue depois. Eu aconselho a fazer isso, porque daí convida o Espírito. Tá? Antes eu quero também ler um hino para abrir o evento, número 204, ó vós que sois chamados. Diz o seguinte: ó vós que sois chamados a ministrar por Deus, sereis no sacerdócio diletos filhos seus, ensinareis ao mundo as novas de Jesus e elevareis bem alto a sempre eterna luz. O combatei vaidades e a fútil ambição. Ó, sede sempre puros e fortes em união. Ao proclamar as novas com fé e com fervor, dizei a toda a terra, já vem nosso Senhor. Enquanto peregrinos de lar em lar andais, a torpes vaidades não cedereis jamais. A todos dai consolo e santa instrução, guiando ao caminho que traz a salvação. Esse hino fala sobre o trabalho missionário. Todos os membros da igreja são missionários. Todos nós podemos pregar o Evangelho de alguma forma, mesmo que não estejamos cumprindo, designados a uma missão de tempo integral. Nós podemos fazer o trabalho missionário de acordo com os recursos que nós temos, tá? Levar as boas novas ao povo, às pessoas, tá certo? Então vamos para a leitura do capítulo 14 de Alma. E aconteceu que depois de haver ele acabado de falar ao povo, muitos acreditaram em suas palavras e começaram a arrepender-se e a examinar as Escrituras. A maior parte deles, porém, desejavam destruir Alma e Amaleque, porque estavam irados contra Alma por causa da franqueza de suas palavras, as de Esrom, e diziam também que Amaleque lhes havia mentido e havia ultrajado sua lei e também seus advogados e juízes. E estavam também zangados com Alma e Amaleque, e por eles haverem testificado tão claramente contra suas iniquidades, queriam desfazer-se deles secretamente. Aconteceu, porém, que não o fizeram, mas pegaram-nos e amarraram-nos com cordas fortes e levaram-nos perante o juiz supremo da terra. E o povo apresentou-se para testemunhar contra eles, testificando que haviam ultrajado a lei, os advogados e juízes da terra, e também todo o povo que estava na terra, e também testificaram não existir mais que um Deus, e que ele enviaria seu filho entre o povo, mas não o salvaria. E o povo testificou muitas outras coisas semelhantes contra Alma e Amaleque, e isto foi feito na presença do juiz supremo da terra. E aconteceu que Esrom ficou assombrado com as palavras que haviam sido ditas, e ele também conhecia a cegueira da mente deles, que ele próprio havia causado com palavras mentirosas. E sua alma começou a sentir-se atormentada pela consciência da própria culpa. Sim, começou a ser envolvido pelas penas do inferno. E aconteceu que começou a clamar ao povo, dizendo: Eis que eu sou culpado, e estes homens são imaculados perante Deus.
e começou a interceder por eles daquele momento em diante. Mas eles insultaram-no, dizendo: Estás também possuído pelo diabo? E cuspiram nele e afastaram-no do meio deles, como também a todos os que acreditaram nas palavras que haviam sido ditas por Alma e Amaleque. E afastaram-nos, e enviaram homens para apedrejá-los. E reuniram suas esposas e filhos, e os que não acreditaram ou haviam sido ensinados a acreditar nas palavras de Deus foram atirados ao fogo. E também levaram os seus registros, que continham as Santas Escrituras, e jogaram-nos igualmente no fogo, para que fossem queimados e destruídos pelo fogo. E aconteceu que levaram Alma e Amaleque ao lugar do martírio para testemunharem a destruição dos que eram consumidos pelo fogo. E quando viu o sofrimento das mulheres e crianças que eram consumidas pelo fogo, Amaleque também sofreu e disse a Alma: Como podemos testemunhar esta cena horrível? Estendamos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemo-las das chamas. Versículo 11. A alma, porém, disse: O Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor as recebe para si em glória, e permite que eles façam isto, ou seja, que o povo lhes faça isto segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a que em sua cólera os submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. E então Amaleque disse à alma: Eis que talvez eles também nos queimem. E a alma disse: Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada, portanto não nos queimarão. Ora, aconteceu que depois de consumidos os corpos que foram atirados ao fogo, assim como os registros que foram lançados com eles, o juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amaleque, que estavam amarrados, e esbofeteou-os no rosto e disse-lhes: Depois do que haveis presenciado, pregareis outra vez a esse povo que eles serão lançados num lago de fogo e enxofre? Pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus por serem da vossa fé. E o juiz esbofeteou-os novamente e perguntou-lhes: Que tendes a dizer? Ora, esse juiz pertencia à fé e ordem de Neor, que havia matado Gideão. E aconteceu que Alma e Amaleque nada lhe responderam. E ele esbofeteou-os novamente e entregou-os aos oficiais para serem lançados na prisão. E depois de haverem passado 3 dias na prisão, apareceram muitos advogados e juízes e sacerdotes e mestres que pertenciam à seita de Neor, e foram vê-los na prisão a fim de questioná-los sobre muitas coisas, mas eles nada lhes responderam. E aconteceu que o juiz se pôs diante deles e disse: Por que não respondeis às palavras deste povo? Não sabeis que tenho poder para vos entregar às chamas? E ordenou-lhes que falassem, mas eles nada responderam. E aconteceu que partiram e seguiram seus caminhos, mas voltaram no dia seguinte, e o juiz esbofeteou-os novamente na face. E muitos outros também se adiantaram e neles bateram, dizendo: Levantar-vos-eis novamente para julgardes este povo e condenardes nossa lei? Pois se tendes tão grande poder, por que não vos libertais? E disseram-lhes muitas coisas semelhantes, rangendo os dentes e cuspindo neles, e dizendo: Com que nos pareceremos quando formos condenados? E muitas coisas semelhantes, sim, toda espécie de coisas semelhantes, lhes disseram, e assim zombaram deles durante muitos dias, e não lhes deram alimento para que padecessem fome, nem água para que ficassem sedentos, e também lhes tiraram as vestimentas para que ficassem nus, e assim foram amarrados com fortes cordas e confinados na prisão. E aconteceu que, tendo assim sofrido durante muitos dias, e era o 12º dia do 10º mês, no 10º ano que os juízes governaram o povo de Nefe, o juiz supremo da terra de Amonia e muitos dos seus mestres e advogados foram à prisão onde Alma e Amaleque estavam amarrados com cordas. E o juiz supremo pondo-se à sua frente, bateu neles novamente, dizendo-lhes: Se tendes o poder de Deus, livrai-vos dessas cordas, e então acreditaremos que o Senhor destruirá este povo segundo vossas palavras.
E aconteceu que todos se adiantaram e neles bateram, dizendo as mesmas palavras até o último. E tendo o último falado, o poder de Deus desceu sobre a alma e a mulher, e eles levantaram-se e ficaram de pé. E a alma clamou, dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer estas grandes aflições? Dá-nos força, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados. E quando o povo viu isto, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles. Lá no versículo 27. E aconteceu que tão grande foi o seu temor que caíram por terra e não chegaram a alcançar a porta de fora da prisão. E a terra tremeu muito e as paredes da prisão partiram-se ao meio, de modo que caíram por terra, e caindo mataram o juiz supremo e os advogados e sacerdotes e mestres que haviam batido em Alma e Amoleque. E Alma e Amoleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhes havia concedido poder segundo sua fé em Cristo. E saíram imediatamente da prisão e ficaram livres de suas cordas, e a prisão ruiu por terra, tendo perecido todos os que nela estavam, salvo Alma e Amoleque, e dirigiram-se imediatamente à cidade. Ora, tendo os do povo ouvido um grande barulho, acorreram em multidões para saber a causa. E quando viram a Alma e a Amoleque saindo da prisão e as paredes... Peraí, eu vou reler essa frase aqui, tá? Porque eu li ela meio errado. E quando viram a Alma e a Amoleque saindo da prisão e as paredes por terra, foram tomados de grande medo e fugiram da presença de Alma e Amoleque, como uma cabra com sua cria foge de 2 leões, e assim fugiram da presença de Alma e Amoleque. E assim termina o capítulo 14 de Alma. Então vou fazer algumas ponderações aqui sobre alguns pontos. Como vocês viram aqui na leitura, esse capítulo também é mais um, que tem bastante ensinamentos aqui, bastante pontos interessantes. Então, ele começa falando nos versículos 1 e 2. Depois de haver ele acabado de falar ao povo, muitos acreditaram em suas palavras. Daí no versículo 2, a maior parte deles, porém, desejavam destruir a Alma e Amoleque. Tá? Eles estavam, só para lembrar, eles estavam falando na cidade de Amonia. Então quem estava declarando aqui era a Alma, o profeta Alma, que a maioria do povo queria destruí-los, destruir a Alma e Amoleque. Alguns acreditaram nas suas palavras, começaram, como diz no 1, começaram a arrepender-se e examinar as Escrituras, mas a maioria não fazia assim. A maioria e também o juiz supremo, eles queriam destruir a Alma, eles estavam irados contra a Alma e Amoleque, por causa da palavra que eles estavam pregando ali no meio do povo. Muitos do povo, quer dizer, diz no versículo 1, diz, muitos acreditaram em suas palavras. Então esses muitos, eles estavam se convertendo, e eles estavam percebendo as suas iniquidades, eles estavam se arrependendo, ou seja, eles estavam mudando. E com certeza, pelos relatos que aqui nós lemos, a maioria do povo não estava se arrependendo, não queria se arrepender, não queria aceitar o Evangelho. E também os seus líderes, os líderes, eu digo os líderes políticos mesmo desse povo, não estavam aceitando o Evangelho, e estavam irados contra a Alma e a Amoleque. Então eles amarraram-nos, esses 2 pregadores, esses 2 profetas. O povo amarrou eles, e levou diante do juiz supremo da terra. E começou a dizer coisas para eles, Começou a dizer coisas para o juiz supremo.
acusações, e o juiz supremo, né, ficou irado, começou a dar razão para eles, para o povo. E aconteceu que, lá no versículo 6, bem interessante, e aconteceu que Esdras ficou assombrado com as palavras que haviam sido ditas, e ele também conhecia a cegueira da mente deles, que ele próprio havia causado com palavras mentirosas. Tá? E no 7, então, continua falando de Zaraenla, começou a clamar ao povo, dizendo: Eis que eu sou culpado, e estes homens são imaculados perante Deus. E começou a interceder por eles daquele momento em diante, mas eles insultaram-no, dizendo: Estás também possuído pelo diabo? E cuspiram nele e afastaram-no do meio deles, como também a todos os que acreditaram nas palavras que haviam sido ditas por Alma e Amuleque. E afastaram-nos e enviaram homens para apedrejá-los. Então, esse Esdras, né, como nós estudamos em capítulos anteriores, né, agora ele estava arrependido e reconheceu as suas falhas e começou a defender a Alma e Amuleque. Né. Ele virou um aliado, né, de Alma e Amuleque. Mas o povo também rejeitou a ele, né, não quis ouvi-lo. Mesmo ele declarando, né, mesmo ele tentando corrigir aquelas coisas que tinham sido feitas, né, o povo estava tão orgulhoso, né, estava tão... eu não sei como é que é uma palavra contrária, né, uma pessoa que não quer se arrepender, qual é um termo que a gente poderia usar, né? Então, eles não queriam se arrepender, né, por causa do orgulho que eles tinham no coração. E por causa da ira, por causa de seu ódio, né, por causa desses sentimentos negativos que eles tinham em seu coração, eles não eram receptivos à palavra do Senhor. Então, ao ler esse capítulo 14, né, uma coisa nós podemos aprender, que quando nós temos maus sentimentos negativos em nosso coração, né, nós temos dificuldade para receber a palavra de Deus. Então, assim, o que o povo fez então? O juiz supremo mandou amarrar, prender todo mundo do povo que tinha acreditado nas palavras de Alma e Amuleque e atirar numa fogueira, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, tá? Todos os que haviam acreditado nas palavras de Alma e Amuleque, eles foram queimados. E no versículo 10, então Amuleque questionou a Alma. Amuleque perguntou para a Alma: Como podemos testemunhar esta cena horrível? Estendamos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemo-las das chamas. Daí, e a Alma falou para a mulher que não, né? E pediu para que a mulher que não se preocupasse com a alma dessas pessoas, dizendo o seguinte: porque eis que o Senhor as recebe para si em glória. Isso lá no versículo 11. Daí no finalzinho, no versículo 11, diz o seguinte: e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Tá. No 12, então Amuleque disse à Alma: eis que talvez eles também nos queimem. No 13, e a Alma disse: faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada, portanto não nos queimarão. Tá. Então, um dos ensinamentos que nós aprendemos aqui é que a alma dos inocentes será recebida com o Senhor para si em glória. Tá? E no último dia será um testemunho, o sangue dos inocentes será um testemunho contra os iníquos no último dia, para a condenação dos iníquos.
E outra coisa que nós aprendemos aqui, nos versículos 12 e 13, que as pessoas, quando elas têm uma missão, uma designação dada pelo Senhor, elas não precisam temer o que vai acontecer com elas no decorrer desse período. Porque o Senhor tem uma missão para cumprir e nada vai acontecer para impedir essa missão. Vão acontecer das coisas, de tudo, para tentar impedir. Mas para impedir a mensagem do Senhor, não vai existir nada tão poderoso quanto, não existe nada tão poderoso quanto uma designação do Senhor. Então, quando o Senhor manda uma coisa e a pessoa faz, ela vai conseguir fazer, de uma forma ou de outra, ela vai conseguir fazer, porque é a designação do Senhor. Tá? Basta a pessoa permanecer firme, permanecer com fé no Evangelho. Tá? Então, para nós também, na nossa vida, todas as designações, os sussurros do Espírito Santo, inclusive, eles são ordens do Senhor, eles são missões dadas do Senhor para nós. Então nós precisamos nos conservar puros, nos conservar dignos do Espírito Santo, que nós vamos cumprir com a nossa missão. Então, mesmo em situações onde a gente acha que não cumpriu com a missão, se nós nos mantemos dignos, se nós nos mantemos firmes no Evangelho, nós vamos conseguir cumprir essa missão, de uma maneira ou de outra. Às vezes o Senhor permite que seja feito alguma modificação no percurso, alguma coisa que não estava programada, e a gente pensa que não conseguiu cumprir a missão. Mas isso não é verdade. Quando o Senhor ele dá uma missão a nós, ela vai ser cumprida de uma forma ou de outra. Então a gente não precisa temer. Então o juiz supremo, e aqui como relata, advogados, juízes, sacerdotes e mestres que pertenciam à seita de Neor, foram interrogá-los na prisão, bateram em Alma e Amuleque, inclusive, e foram interrogá-los na prisão. Então eles foram indo, e por vários dias, relata aqui que eles fizeram isso. Então chegou um dia que, conforme está relatado ali nos versículos 25 e 26, e aconteceu que todos se adiantaram e neles bateram, dizendo as mesmas palavras até o último. E tendo o último falado, o poder de Deus desceu sobre Alma e Amuleque, e eles levantaram-se e ficaram de pé. E Alma clamou, dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer estas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados, e quando o povo viu isto, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles. Tá? Então eu fico só imaginando, como é que é. Eles na prisão lá, quase mortos, E o poder de Deus, quando eles concluíram a missão deles, o último havia dito tudo o que queria dizer para eles, Aí o poder de Deus desceu sobre eles. E eles se libertaram daquelas cordas, diante de todo mundo. E o relato continua, que houve um terremoto, as paredes começaram a ruir, tanto que no fim do 27 diz o seguinte:
Caindo, mataram o juiz supremo e os advogados e sacerdotes e mestres que haviam batido em Alma e Amaleque. Né? Então, todos aqueles lá, eles foram mortos, né? Todos aqueles que haviam esbofeteado lá, Alma e Amaleque, e tratado e maltratado, né? De todas as formas, né? Eles foram mortos, tá? Pela queda da prisão, a prisão ruiu. Então eles saíram da prisão, né? Muitas outras pessoas viram eles livres e ficaram com medo também, né? E testemunharam o grande poder de Deus que estava sobre eles. Então eu acredito que sejam esses os principais pontos desse capítulo, né? Apesar de terem muitos outros, né? Eu acredito que esses foram os principais. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo é o fato de a alma não estar preocupada, né? A alma não se preocupar com o bem-estar deles próprios, né? Porque ele sabia, a alma sabia que tinha recebido uma missão do Senhor, né? E ele procurava sempre fortalecer a moleque. A moleque se mostrava muito preocupado algumas vezes, né? E não vamos tirar a razão dele, né? Eles estavam presos, amarrados, né? E vendo pessoas serem queimadas ali na frente deles, né? Ele estava com razão, ele estava aflito. Entretanto, a alma não tinha, né? A alma não estava preocupada porque ele sabia que o Pai Celestial iria receber todos aqueles justos, né? Em sua glória, né? Eu tento imaginar como é essa certeza, né? Como é esse testemunho de alma, né? sobre as coisas, né? Que o Senhor designa. Eu fico imaginando isso. Que o nosso testemunho também possa ser assim, como um testemunho de alma, né? Um testemunho inabalável, né? Nada poderia abalar o testemunho de alma naquele momento. E eles venceram o juiz, os mestres, os advogados, os sacerdotes da seita de Neor, né? Então todas aquelas coisas, elas foram necessárias que acontecessem para que eles pudessem encerrar, para que eles pudessem concluir a sua mensagem, a sua missão que eles tinham para cumprir ali no meio do povo de Amonia. Tá certo, pessoal? Então na nossa vida, nas nossas designações, inclusive nas nossas designações e chamadas, né? Não é só numa missão de tempo integral, né? Então tanto nós quanto os missionários de tempo integral, né? Nós não precisamos temer ao cumprir com as nossas designações, né? O Senhor tem um trabalho para que nós façamos e nós vamos conseguir fazer ele até o fim, né? Se tiver que ser feita alguma mudança ali no meio do percurso, no meio do trajeto, vai ser de acordo com a vontade do Senhor. Nós só precisamos nos manter firmes e dignos. Tá certo, pessoal? Então essa leitura e essas breves ponderações que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Então o exercício que eu deixo para todos, né, é fazer individualmente. Ler, ponderar, orar e praticar. Tá certo, pessoal? Então eu desejo um bom dia. Hoje é o dia do Senhor, né? Essa live está sendo feita ao vivo. Esse é o dia do Senhor. E a todos que forem membros da Ala Santo Ângelo, eu convido vocês a participarem da reunião sacramental e tomar o sacramento dignamente. Desejo a todos um excelente dia, com muita luz, muita paz e que Cristo acompanhe a todos vocês, a todos nós, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado.